Meus amigos, às vezes uma simples viagem nos leva a um outro lado completamente incompreensível e inexplicável, onde a lógica e a razão simplesmente não existem. Que Deus abençoe a todos nós. Décadas atrás, estação rodoviária de uma linda cidade brasileira. 9 horas da noite. Um motorista experiente com quase 15 anos de profissão acenou para um amigo do lado de fora da janela do ônibus e, passando a marcha ré, deu início a mais uma viagem. Poucos minutos depois, o leito entrava na BR com destino a uma outra cidade no norte do estado. Uma longa viagem com apenas uma parada prevista. Todos os passageiros, 18 no total, procuravam se ajeitar da melhor maneira possível nas confortáveis poltronas. Enquanto alguns já se agasalhavam para dormir, outros conversavam contando histórias, causos ou vantagens. Após entrarem na BR, Marciano, o motorista auxiliar, saiu de poltrona a poltrona, checando os tickets e contando os passageiros. E ao terminar e retornar ao lado do motorista, Marciano perguntou quantos passageiros levavam. 18, respondeu o motorista. Pois tem um passageiro a mais, chefe. Eu contei 19. Somente 18 foram registrados e embarcados. Conta de novo, disse o motorista. E ele contou. Chefe, tem 19 passageiros. Não é possível. Tem alguém viajando de graça ou sem registro. Mas todos possuem um ticket, chefe. E prometendo checar ele mesmo quando chegasse à única parada, o motorista deu o assunto por encerrado. E a viagem continuou. Quilômetros depois, todos os passageiros pareciam confortáveis e a maioria dormia. Com exceção de uma senhora que, se aproximando de Marciano, reclamou de um velhinho que sentava ao seu lado nos fundos do ônibus. Segundo ela, ele ria, conversava saliências e lhe cutucava. Um idoso sapeca que não lhe deixava dormir. E Marciano, acompanhado da senhora, foi conversar com o idoso saliente. Mas ele não parecia um perturbador, pois dormia e roncava. E a senhora se acalmou e a viagem continuou. Meia hora depois, a mesma senhora voltou a reclamar do idoso. E depois de ouvir de Marciano o que a senhora reclamava, o idoso olhou estranhamente para ele, como se não entendesse patavina do que estava falando. E virou-se para a janela, embrulhando a cabeça, sem nada dizer. E tudo se acalmou mais uma vez, e a viagem seguiu. Ao chegarem na única parada, nenhum passageiro desceu. Todos continuaram deitados e dormindo. E outra vez, os passageiros foram contados. Agora pelo motorista, que ao terminar, virou para Marciano e disse que somente haviam 18. Que estranho, murmurou Marciano. Eu contei 2 vezes e haviam 19, chefe. 15 minutos depois, o leito se encontrava de volta na BR. Próxima parada, o ponto final da viagem. Por volta das 3:30 da madrugada, Marciano foi espantado com aquela mesma senhora ao seu lado, chorando e reclamando mais uma vez do idoso. E nervoso com aquela situação, Marciano se dirigiu à poltrona dele, reclamando e ameaçando de dar parte à polícia assim que chegasse na cidade.
E da mesma maneira de antes, o idoso nada contestou. Apenas olhava para Marciano com a mesma expressão assustada e confusa. Enquanto isso, a senhora se agasalhou uma vez mais na poltrona, chorando e prometendo meter um processo contra a transportadora naquele mesmo dia. E tudo pareceu acalmar-se. O velho Sapeca pareceu acreditar na ameaça de Marciano e parou de atentar à pobre senhora. E a viagem continuou sem mais problemas. Graças a Deus. Às 9 horas da manhã, a viagem chegou ao final. Ao pararem na rodoviária da cidade, os passageiros desceram ao encontro de amigos e familiares. O idoso saliente, com uma maleta na mão, se dirigiu aos braços de uma senhora de mais ou menos da mesma idade. E depois de abraços e beijos, os dois viraram para o ônibus e, apontando para Marciano, que se encontrava ao lado da porta, faziam gestos e sinais em uma língua conhecida por todos como a língua de sinais. A linguagem do surdo e mudo. Marciano, envergonhado e confuso, não podia acreditar. Com razão, o idoso parecia não entender o que ele falava. Que senhora mentirosa, pensou ele. E o casal se retirou. Minutos depois, enquanto esperava pelo motorista em frente a uma banca de revistas, Marciano viu algo que lhe deixou intrigado para sempre. Em um pequeno quadro no jornal local à sua frente, havia uma fotografia de alguém que ele acabava de conhecer. A fotografia daquela mesma senhora que reclamava dos abusos do idoso Sapeca e saliente. Mas o mais intrigante e assustador era o que estava escrito ao lado da foto dela. A mais velha beata da cidade retorna hoje à tarde para ser enterrada em sua cidade natal. Te cuida e muito obrigado.